Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. O Sport repete o placar da primeira rodada do campeonato da Série B e volta a vencer o Amazonas em meio a um futebol que oscilou durante esses 90 minutos. Não foi uma vitória fácil, aparentou ser no início, mas o Sport conseguiu ali no fim, com as modificações feitas por Guto Ferreira, buscar os 3 pontos e se aproximar do G4 com 2 jogos a menos. A partir de agora a gente fala desse duelo e logicamente convida o torcedor do Sport a estar no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Vem aqui embaixo, se inscreva no canal do Anderson Batista, deixa o like nesse conteúdo e comenta sobre essa vitória do Sport, abrindo os trabalhos no retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. De um jogo onde os primeiros 20 minutos do Sport foram avassaladores. O Sport adiantou sua linha de marcação, o Sport chegou aos seus 2 primeiros gols, né? O primeiro gol marcado por Barleta, uma bela assistência do Fabrício Domingues, que vive uma ótima fase com a camisa do Sport. E já com 15 minutos de partida o Sport vencia por 2-0. Com essa característica, adiantando suas linhas, não permitindo com que a equipe do Amazonas saísse com essa posse da bola facilitada. E o Sport recupera ainda no campo ofensivo e consegue no segundo gol acionar Gustavo Coutinho, que finaliza ali na saída do goleiro Marcão para dar ao Sport o segundo gol, antes mesmo da metade da etapa inicial. A partir daí a gente já esperava que o Sport não teria aquela mesma postura durante todo o primeiro tempo. Foi um Sport muito agressivo, muito forte, muito em cima, marcando muito a saída de jogo e também tendo muitas oportunidades. E lógico, até pelo placar, o Sport controlaria a partida, diminuiria o ritmo e tentaria em algumas estocadas manter esse bom futebol apresentado no começo do jogo. Só que a equipe do Amazonas ela cresce muito por conta das individualidades negativas que o Sport teve ao longo dessa partida de hoje. Como, por exemplo, os laterais. Fabinho quebrando um galho no lado direito, muito pelo que a gente observou ao longo da partida, do que de Plácido ainda não tem condições de atuar por 90 minutos. Fabinho não é um jogador ofensivo e mesmo que fosse defensivamente, ainda deixou muitas lacunas. Aquela, inclusive, do primeiro gol anulado pela arbitragem da partida, Fabinho nem estava na jogada. Dalbert que teve saído do lado esquerdo para ir para a direita, e na direita ele acaba falhando, ocasionando o primeiro gol da equipe do Amazonas, que por conta de um lance ali de adiantamento do jogador da equipe visitante, acabou sendo impugnado. Mas depois o Amazonas chega ao seu primeiro gol. Um gol marcado pelo Luan Silva, que foi um dos nomes da partida. Ele acaba anotando esse primeiro gol, falha defensiva do Sport. O segundo gol, já na etapa final de partida, também foi falha do Sport. E se no Sport, no primeiro tempo, tinha um determinado controle do jogo com o resultado ao seu favor, na segunda etapa já não foi assim. A gente já viu um Sport mais nas cordas. Já vendo o Amazonas ter uma outra postura. Uma equipe que já partiu para cima, adiantou os seus jogadores, jogadores com características de mais ofensividade entraram no jogo e protagonizaram a equipe da Onça um desempenho melhor até do que vimos no primeiro tempo, quando o Amazonas tinha as dificuldades de sair. Aí o Sport já cai de rendimento. Aquela queda de rendimento típica do Sport da Série B de 2024. Só que desta vez, diferente de outras ocasiões, o Sport opta pelo banco de reservas. A saída do Luciano, que para mim faz um jogo bem ok, foi uma partida inteira do Luciano, principalmente no setor de marcação, acaba tomando um cartão amarelo e isso dificulta a sua permanência no jogo. O técnico Guto Ferreira acaba sacando um jogador que para mim foi aquele chamado camisa 5, um cara de mais combate à frente da defesa, que tanto o torcedor cobrava ao longo desta segundona. Se mostrou ser esse cara de boa marcação, alto, forte, de uma combatividade maior, mas ele opta pela entrada de Fábio Matheus. Depois já a entrada do Di Plácido na vaga do Fabinho, corrigindo o lado direito, tendo um jogador da função no setor.
E depois, com o passar do tempo, o 2-2 do Amazonas, que obriga Guto Ferreira a adiantar sua equipe. E nesse adiantamento de equipe, ele acaba sacando o Fábio Matheus. Ele não tiraria um outro jogador, né? Muitos torcedores acabaram criticando, né, a saída do Fábio, ou até mesmo a própria escolha de Guto pela entrada de Fábio Matheus ao longo da partida. Mas era ele mesmo que tinha que sair. Ele não tiraria Lucas Lima, ele não tiraria o centroavante, ele não tiraria o Barleta, não tiraria os jogadores que estavam compondo o Sport do meio para frente. E acaba entrando com o Igor Cariús na vaga de Dalbert, né, que foi o plus do Sport para o segundo tempo na busca pelo resultado. E o que incrementou ainda mais também é a entrada de Wellington Silva, né, que foi na vaga do próprio Fábio Matheus, né, que o Wellington Silva dá ao lado direito do Sport uma movimentação muito boa. Um cara que conseguiu ganhar vários duelos individuais, dando dribles, dando bons passes, ajudando o próprio Lucas Lima a ter esse desafogo que ele teve no primeiro tempo com o Fabrício Domingos mais ativo. E no segundo tempo foi o papel de Wellington Silva, principalmente naquele sprint final da segunda etapa. E aí, depois de tanto sufoco, de tanto amassar, o Sport teve um lado esquerdo que contribuiu mais com a entrada de Igor Cariús. É notório que o Sport ganha em ofensividade, ganha em posicionamento com a volta de Igor Cariús. É um reforço e muito para a sequência da Série B, principalmente quando ele estiver podendo atuar por 90 minutos. Vai ser um cara de suma importância para essa tentativa de acesso do Sport à Série A. E a entrada do Zé Roberto. O Sport, eu acredito que é uma das poucas equipes da Série B que consegue trocar um centroavante por outro, mantendo o nível, mantendo a possibilidade de ter um homem-gol lá na frente que pode decidir a partida. Seja Gustavo Coutinho entrando como titular e que hoje fez o segundo gol para a entrada do Zé Roberto no segundo tempo, ou vice-versa, com o Zé Roberto titular e Gustavo Coutinho entrando depois. O Sport consegue ter essa capacidade de ter um centroavante que vai finalizar a partida e que pode decidir o jogo a qualquer momento. E foi hoje com o Zé Roberto, né? Depois de um cruzamento do Barleta, né? Uma cobrança de falta, o Zé Roberto ali aparecendo num lance meio que acrobático, dando ali um voleio, meio voleio, algo bem distorcido, mas importante para tirar o Marcão do lance e colocar o Sport mais uma vez em vantagem. E a partir daí, a gente viu que houveram algumas situações positivas depois desse gol marcado, como por exemplo, né, o desafogo de Wellington Silva citado há pouco, o Lucas Lima que segurou um pouco a bola mais lá na frente, teve a negativa infelizmente do Barleta, tomou 2 amarelos, acabou sendo expulso, o Sport já nos acréscimos ficou com um jogador a menos. A negativa de hoje, sem dúvida alguma, fica por conta da defesa. Mesmo com a estreia de Alisson, eu não vi um incremento, um ganho algum na zaga do Sport. Mais uma atuação ruim do Luciano Castan. Só para o torcedor ter uma ideia, hoje Luciano Castan completou 8 cartões amarelos sofridos nesta Série B. O jogador que mais sofreu cartões amarelos, inclusive passou o Jean Irmer do Ceará e o Roa Jimenez do próprio Amazonas, que tinham 7 cartões, ele foi hoje para 8 cartões. Então é um cara que não vem fazendo grandes atuações e Alisson não incrementou na vaga do seu xará, Alisson Cassiano. Então o Sport sofreu muito nesse setor, no miolo defensivo. O Sport sofreu ali entre os espaços de Fabinho e do próprio Alisson, bem como no espaço de Dalbert e Luciano Castan. Foi ali onde os pontas do Amazonas, principalmente ali o Lucas, se criou bastante, né? Teve boa movimentação. Ainda faltou também um pouco mais de combatividade no meio. Luciano estava tentando fazer esse papel, mas faltava um pouco mais do Felipe, que embora para muitos não tenha essa característica, mas quando o Sport estiver sem a bola, ele tem que ser esse cara mais combativo, né, para evitar até uma própria finalização de longe, né, um acerto de um passe, né. A função do volante é essa, é quebrar a jogada da equipe adversária, e em alguns momentos a gente percebe que Felipe não faz isso. É um jogador de muita boa saída de bola, mas quando o assunto é se desvencilhar de um adversário, né, inibir uma chegada mais ofensiva, ele acaba falhando. Então hoje foi uma vitória na base, né, muito das mexidas de Guto, na base do sufoco, da pressão da torcida, né, mais de 20 mil torcedores estiveram presentes na Arena de Pernambuco para incentivar o Sport na busca por esse resultado de 3-2. Então agora o Sport na 5ª posição com 32 pontos, fica ali, né, na beira do G4, tem 2 jogos a menos ainda. A CBF não se prontificou a pelo menos dar uma data e um horário
para os jogos contra CRB e Operário, e mesmo assim o Sport segue seu caminho, vai fazendo aí os seus jogos, né, e tendo essa sequência sem perder. Já há algumas partidas que o Sport não sabe o que é perder dentro da Série B, e isso é importante até para se manter na parte de cima da classificação. Mas o quanto antes a CBF marcar esses jogos será de suma importância, até mesmo para que o Sport possa se programar e valorizar essas partidas, né? A gente percebe que há ainda muita pressão por parte dos torcedores, e o Sport tem esses jogos e acaba não sendo marcados e está fora do G4, e existe, né, essa pressão por estar dentro do grupo de classificação, mas é muito por conta desses jogos que ainda não foram realizados. O Sport não tem um turno jogado ainda. Muitas outras equipes que estão dentro do G4 já tem um turno, o Sport ainda falta pelo menos um jogo. Então, paciência, continuar vencendo, acertar o que está errando, principalmente lá atrás, e exaltar as virtudes que já foram vistas lá atrás e que acabaram sendo resgatadas hoje, do meio para frente, e com as entradas dos estreantes, bem como também, né, esse ganho do lado esquerdo que o Sport teve com a volta de Cariús. Próximo jogo do Leão, sexta-feira, dia 16, jogo contra o Vila Nova fora de casa. O Sport vai enfrentar um dos melhores mandantes da competição. O Vila Nova no Oba tem feito uma grande campanha, é um concorrente direto, e é um jogo que vai medir forças da equipe do Sport no Campeonato Brasileiro. Comenta à vontade, se inscreve no canal. Este é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!